Os que aparecerem hoje, sejam todos bem-vindos. E os que aparecerem na decorrência do vídeo, na internet, no YouTube, seja bem-vindo sempre. Se quiser se juntar à nossa sala, é só entrar no Jitsi, tem no Facebook, e você simplesmente escolhe para instalar o aplicativo ou acessar pela web. Então, seja bem-vindo à nossa sala, se assim quiser. Então, vamos à oração para começarmos os nossos estudos. Jesus amado, Mestre, aqui estamos e te pedimos a proteção. A proteção porque todos nós somos falíveis, como espíritos aqui encarnados, no aprendizado do conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina de libertação, que faz com que conheçamos e saibamos como nos comportar, como agir e reagir com os nossos irmãos aqui nessa terra, nesse plano. Que essa doutrina de bênção possa, assim, continuar nos ajudando com a tua bênção, Jesus, com a tua proteção. A nossa querida irmã Angélica, nós pedimos muita ajuda para ela, que ela seja muito bem amparada e iluminada. É o nosso guia, é uma freira. E que todos esses espíritos que acompanham Bezerra de Menezes e todos esses que ajudam na doutrina espírita, como Chico Xavier, que já declarou que nós somos todos filhos dele, como espírita aqui na Terra, quando estava, damos também a nossa graça, o nosso apreço a tu, Chico Xavier. Que o Senhor nos ajude também. E que nosso querido Deus nos abençoe e que possamos estar todos nós unidos para mais uma oportunidade dessa estudarmos o que é de mais importante da nossa vida, já que não morremos, só desencarnamos. Muita paz para todos. Bem, gente, hoje nós estudaremos, Maria da Guia, você está aí no Facebook. Se quiser se juntar na sala, Guia, é só entrar no link, né? Ela está no Face, né? Então, os que quiserem entrar, é só entrar, tá? Os que virão depois. É importante, esse é um trabalho muito bom, muito maravilhoso. Então, vamos ao estudo de hoje. Hoje é o livro Céu e Inferno, depois nós vamos estudar o livro dos Médiuns, e teremos depois, por último, o livro dos Espíritos. Então, eu vou compartilhar com vocês o Céu e Inferno, não é? Já que estamos estudando, o assunto é o céu. Então, vamos lá. Aqui nós estamos. Nós estamos aqui no céu, não é? Alguém quer ler hoje? Não sei se Armindo está conosco, mas se não estiver, vamos ter que ler. Então, vamos lá. O livro é O Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Primeira parte, Doutrina, capítulo 3, O Céu. Nós estamos no número 13. Estudamos numa sequência, né? 13, depois já vinha o 14, depois já vinha o 15, o 16, o 17, do capítulo 3º, que nós já estamos avançando. Então, sejam bem-vindos e vamos à leitura do assunto de hoje. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu avanço, às luzes que possuem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano Senhor, né, nosso Deus. Não há privilégio, não há favores que não seja o prêmio do mérito. Isso é bom entendermos, né? Tudo é avaliado pela estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que se sabem serem capazes de realizá-las e incapazes de falhar ou de comprometê-las. Enquanto, sob o olhar do próprio Deus, os mais dignos compõem o conselho
supremo, a chefes superiores, é entregue a direção dos turbilhões planetários. A outros é conferida os dos mundos especiais. Vem a seguir, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados da marcha dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, da impulsão de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupação para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque é um meio de progresso para os espíritos que procuram elevar-se. Bom, pela leitura nós vamos agora ter que buscar entender, né? Porque quando nós nos deparamos com os espíritos, já que foram eles que revelaram a doutrina espírita, né? A doutrina espírita existe porque foram os espíritos que revelaram-a, não foi nem humano. Embora Jesus tenha dito que na casa do nosso Pai há muitas moradas. Mas ele ali não revelou a espiritualidade. A doutrina espírita é revelada pelos espíritos, não é? E não é pelo próprio Deus, porque se fosse por Deus, nós não tínhamos nem o que contestar. Mas como são pelos espíritos superiores, mas muito superiores a nós precisamos estudar para concordar com coisas ou não concordar. Mas aí nós vamos encontrar, pelo raciocínio lógico e aberto, sem preconceitos, né, sem partidos, daí buscarmos sempre a imparcialidade, a compreensão com a justa razão do que ele nos explica. Ok? Então, nós vamos encontrar na doutrina dos espíritos um assunto como esse. Vocês observaram pela leitura que os espíritos eles têm atribuições. Diferente de religiões que acreditam que os espíritos evoluídos eles ficam contemplando sem fazerem mais nada. Não é? Fica numa inércia, numa vagabundagem, provavelmente assim, sem fazer mais nada. Pelo contrário, os espíritos trabalham muito. Eles são, assim, por Deus dirigidos para fazer determinados trabalhos lindíssimos, sérios, e que ninguém fica sem trabalhar no mundo espiritual. Então, tem as atribuições. Deus não dá privilégio a nenhum deles. Nem vai dar a você e nem vai dar a mim. Deus nunca vai consentir que nós tenhamos de um ou de outro privilégios. Então, cada um só vai adquirir através do trabalho. Tá bom? Não há favores que não seja o prêmio do mérito. Então, ninguém vai conseguir algo sem o trabalho, seu próprio trabalho. Por isso que Chico Xavier ele deixa bem claro. Tem uma fala de Chico que diz assim: eu estou trabalhando para mim. Eu até botei no meu evangelho, botei no grupo da gente. Vou até colocar depois no Face. Eu trabalho para mim. Vocês têm que trabalhar para vocês. Eu trabalho para minha luz. E é assim que é verdade, viu? A gente acha que alguém que está nos ajudando está trabalhando para a gente. Ele está entendendo e está fazendo a parte dele. Ele está entendendo a atribuição que Deus está dando a ele. Ele está compreendendo que ele precisa avançar. E ele só vai avançando à medida em que ele vai aprendendo e vai galgando novos níveis. Por mérito. Então Deus não vai dar a ninguém nada de maneira alguma, porque ele é justo, ele é imparcial, como nós já vimos. Tudo é avaliado pela restrita justiça. Então, aí nós vamos encontrar a justiça, porque senão não teria justiça, Deus dando a um e a outros. Pelo contrário, Deus, ele
nos deu a vida e precisa que nós aprendamos. Nós temos que entender que todos nós precisamos aprender. Ninguém vai aprender se não for assim. E é com seu próprio suor. Você, eu, qualquer um. Quando fulano desencarna, os que acreditam na morte, ele morre, que não existe a morte. Mas se ele acredita assim, a eles, se ele morreu, ama tanto, ele não vai atrás dessa pessoa, né? Então, o mérito vai estar, a justiça de Deus vai estar bem aí. Por que que ele foi? Por que que eu fico? Devo acreditar na vida depois da morte ou não devo? Eu devo raciocinar, eu devo analisar. Então, nos planetas, esses turbilhões que estão aí, né? Nossa galáxia tem 600 bilhões de sóis. Então é muito Sol, minha gente, é muito Sol. Cada estrelinha que alguém vê é Sol. E nós só conseguiríamos contar no dia 3.000, se não me engano, 3.700 estrelas, se fôssemos contar. Porque não dá para ver todas, né, ao redor do planeta. O planeta gira e tem as que estão embaixo, é difícil ver. E ainda tem a refração, que a gente pode estar vendo uma estrela ali e ela, na verdade, está lá longe. E a gente está vendo aqui. Então, tem essa parte de estudo da óptica, né? Da ótica. E lá tem muita coisa a ver. Mas esses turbilhões de planetas não estão soltos, abandonados no universo para se chocar, como já houve muitos, e nosso planeta existiu através da poeira cósmica de outros planetas que se chocaram. E nós temos hoje um planeta, graças a Deus, tem condições de nos sustentar aqui dentro. Esse planeta é dirigido por Jesus. Fora Jesus que pegou ele uniforme e foi dando forma a ele. Essa bola, ele levou bilhões de anos. E ele decorou tudo de acordo com o que Deus disse a ele que fizesse. Aí vocês vão ver os pássaros, nós vamos ver as plantas. Poxa, é um show, é um show. É um show, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muito lindo o nosso planeta. Eu particularmente sou fã da Terra. Agradeço muito a Deus por estar aqui. E a ela que nos recebe. Jesus, ele tem essa atribuição de Deus, mas por mérito dele, né? Ele é o espírito já puro. E ele não só cuida da Terra, tem ainda mais 4, se eu não me engano, são 5 planetas que ele toma conta. Tem até um planeta que já está de espíritos quase puros. Então, eu ainda sou muito pequenininho para falar de Jesus, de coisas que ele já tinha feito. Mas estou aqui abrindo minha boca no estudo dessa doutrina, mostrando para vocês o que os espíritos nos mostram, que ninguém fica vagabundando no mundo espiritual depois quando desencarna. Os mais evoluídos, esses é que têm mais de responsabilidade. E Deus só dá aqueles missões mais complicadas, tarefas, missões, para esses espíritos aí, são missões, nos turbilhões de planeta, tomar conta de planetas, de sistemas, quanto mais evoluídos eles são, porque eles sabem que eles não vão falhar. E Deus faz isso, dá a eles. Mas todos nós, até aqui, da criatura mais simples que exista, da mais ignorante, até rica, porque riqueza não quer dizer nada, dinheiro não quer dizer nada, é tudo emprestado de Deus. Deus empresta a ele depois tem que prestar conta disso que ele recebeu. Do mesmo jeito é a autoridade. Deus empresta e quando ele vê que o espírito não está correspondendo, ele tira. Do mesmo jeito ele tira a riqueza. Deus tira, porque isso é dele, tá? A riqueza pertence a Deus. Nada material nos pertence, nem mesmo o corpo. Não é? Nós temos que estudar muito, porque as pessoas que tatuam o corpo, elas estão agindo de má fé. Elas não conhecem o mal que estão fazendo ao corpo, que não é delas, é de Deus. Ele nos empresta. Próxima existência, isso pode ter muitos sérios problemas. Mas está Jesus aqui nos instruindo e nos atribuindo determinadas tarefas, como essa, que é linda e maravilhosa, o estudo da doutrina, que estamos fazendo agora. Então, nós estamos aqui em uma oportunidade
nessa encarnação, de estudarmos essa importante importante missão que é nossa, de buscar salvação para si. Eu estou tentando aqui me salvar, e eu estou abrindo minha boca para vocês, junto com os espíritos, para vocês entenderem e também se salvarem. Porque Jesus, ele veio para salvar todo mundo, e ele vai salvar. Mas olha, aqueles que não entenderem que é fazendo bem, vão escolher fazer o mal. E terão que resolver todos esses problemas causados aos nossos irmãos. Pois bem, nos nossos planetas, os espíritos tomam conta. Então Deus dá a eles aí, que tem muito conhecimento, que tem muita evolução. E muito mais outros espíritos de planetas mais especiais. Então, quando um meteorito vier de algum lugar para chocar com a Terra, os espíritos puros já sabem. Esses espíritos que Deus atribuiu a ele as missões, eles já sabem. As pessoas aqui estamos preocupados com um possível choque de um meteorito de bilhões deles que existem ao redor de Júpiter, né? Júpiter segurando eles. Eles estão sendo administrados por espíritos de muita evolução, tá? Atribuição. Então, dessas criaturas mais evoluídas até nós, pai, mãe, são missões, são tarefas também. Nós temos responsabilidade para aqueles que querem crescer com o nosso pai. Por isso que todo mundo tem essa oportunidade de ter uma família. É óbvio que tem uns que não podem ter uma família, assim, consanguínea, né? Mas pode adotar, porque, na verdade, somos só uma família no universo, todos. Então, Deus nos dá atribuição no lar, dá no trabalho. Todo o tempo nós estamos aprendendo. Aqui nos estudos, estudando, ou em qualquer outro lugar, indo numa faculdade, estamos. Só temos que entender que nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. E ele nos está nos dando essa oportunidade, e nos já deu muitas outras, para entendermos a sua justiça, sua bondade, o seu amor. Então, há ocupação para todas as criaturas, mas de acordo com suas capacidades, sempre. Diretamente, proporcionalmente ao seu mérito, à sua conquista. Por isso que tem médios que têm a premonição, a previdência, não é? Ver coisas que vão acontecer, pode ir muito longe, ter outros que vê os espíritos, ter outros que incorporam, tem outros de todos os tipos, né? Inspiração na ciência, é de acordo com o nosso trabalho, tá? Então nós temos que buscar o entendimento dessa doutrina, porque estamos estudando. O bom é isso, que nós estamos estudando, nós não estamos aqui nos espreguiçando, dormindo, sabe? Aí vai de novo trabalhar, chega em casa, paga as contas no final do mês, talvez zerou, falta ainda, e vai dormir, de novo isso. É sempre assim. É que Deus está nos convidando para o trabalho interior e o intelectual, principalmente o interior, moral. Porque o intelecto nós vamos trabalhar melhor ele no mundo onde não haverá egoísmo, onde haverá solidariedade, fraternidade. Aí nós vamos trabalhar mesmo o nosso lado intelectual, porque lá poderemos receber de todos o apoio. Aqui não. Os mais ricos, infelizmente, é que têm mais condições às melhores escolas, não é? Por conta disso, dessa dificuldade dos que estamos aqui, de não estudar uma doutrina como essa, de vida, de não entender Jesus e achar que está e pode fazer sua casinha lindíssima, belíssima, investir nos seus filhos, e os pobres que se ferrem. Ainda tem muita coisa para entender. E até que todo mundo entenda que é da base da fraternidade, da base da solidariedade, do respeito, do amor, dentro de casa, no lar, com a família,
na igreja, sei lá onde for, qual religião seja, é sempre para fazer o bem uns aos outros. Quem fizer o mal, coitado, vai ter que refazer essas lições, vai ter que se arrepender, vai ter que se retratar e depois vai ter que pagar no mesmo nível. Então, nós estamos estudando uma doutrina que ela quer, os espíritos dentro dessa doutrina quer nos salvar dos sofrimentos que somos capazes, se já não fizemos muitos, de nos fazermos muito mal. Porque a idade está chegando, quem não chegou, se chega a essa idade, e quando chegar o dia vai desencarnar. Pode desencarnar no atropelamento, num afogamento, num simples dormir e já está do outro lado, e assim vai, minha gente. Não é? Então, os espíritos trabalham, os espíritos superiores. Os espíritos puros trabalham. Jesus trabalha, é incansável o trabalho de Jesus. Tá? Graças a Deus, Jesus não se cansa, porque ele não tem mais esses órgãos. E é um espírito puro, viu? Nós ainda desencarnados vamos ter momentos de fadiga, né? Jesus não tem. Né? Por que ele não tem? Porque quando Pedro desencarna, Jesus recebe Pedro, lógico, né? Pedro era a referência. Pedro era a pedra junto com Jesus. E quando Jesus o recebe e diz que preparou para ele um local muito bom para ele repousar um pouco, aí quando ele viu, Jesus estava saindo. Ele disse: "Você vai para onde, mestre?" Ele disse: eu vou ajudar, vou trabalhar, né, Pedro? Aí Pedro disse: "Ah, então eu vou contigo, Jesus. Eu também não vou descansar." Não tem. Essas religiões todinhas vão estudar isso aí, ó, doutrina espírita. Porque essa é a doutrina de Jesus. Essa é a doutrina cristã. Vai todo mundo entendê-la. Todos. Com a razão ou pela dor, né, minha gente? Que Deus nos abençoe, né? Vamos continuar aqui nos estudos no próximo livro. Tá? Não se preocupe se não tem muita gente, eu também não faço questão de muita gente, porque todas as pessoas que fazem parte da sala e no Face e no YouTube, todas que Deus encaminha para nós. Então, aqueles que estão já um pouco mais capacitados de entender a doutrina, aí ele coloca na sala com a gente, coloca junto com o Divaldo e com outros que trabalham dentro com esses estudos. Tá? E estudar é muito bom. Embora aqui eu estou falando, vocês não estão falando, mas vocês podem falar quando vocês quiserem, fique à vontade, tá? Então vamos para a segunda parte, que é o livro dos médios. O livro dos médios, é esse aqui. O livro dos médios, ou Guia dos Médios, né? São 5 livros da codificação, tem mais outros, mas esses são os 5 oficiais. Então, o livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o livro dos Médios, nós vamos ter a Gênese, e amanhã nós vamos estudar a Gênese e o Evangelho. Então, amanhã tem mais 2. Então, hoje é o livro dos Médios ainda. Ou também chamado dos Evocadores, né? Mediunidade. Primeira parte é o assunto nosso, noções preliminares, capítulo 3º. Nós estamos vendo aqui do método, o número 34. Pronto, do número 34, aí nós começamos. Tá Posso aqui. ler, Zeus? Pode, obrigado, Armindo. Bom, 34. Singularmente se equivocaria, quanto à nossa maneira de ver, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que é uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão. Dispõe o indivíduo a aceitá-los.
Tão verdade é isto que, em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo um insucesso, porque sabem que em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de a perceberem de todas as anomalias, mas também de aprenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir, em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem, carentes dessas noções, perderiam seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Pois bem, né? Obrigado, Arlindo. Gente, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, a primeira coisa que nós devemos, né, é analisar. Existe tantos fenômenos aqui na Terra que aconteceram porque os fenômenos são muito importantes, não é? Muito importantes. Quando nós vemos de Moisés, não é? Que é o que é revelado muito. Esse fenômeno de Moisés deu filmes, né? Bilheteria casa cheia. Até hoje é fantástico aqueles fenômenos. E nós tivemos outros com o próprio Cristo, das curas, com a palavra, sem bater em ninguém. Ele, meu Deus do céu, dividiu o mundo em duas partes. Antes dele e a partir dele. Nós vamos encontrar muitos fenômenos, né, que é o suficiente para raciocinarmos. No momento em que Jesus vai conversar com Moisés, não é? E vai conversar com João Batista, que era Elias, que foi numa encarnação antes de Elias. E ele vai pedir aos discípulos que fiquem orando. Bom, muito espiritual. Quer dizer, as pessoas que estudam, não é? Elas têm essa facilidade de melhor compreender o fenômeno, não é? Mas o fenômeno, o fato, ele é muito importante. A doutrina espírita, ela veio do fato, né? As mesas girantes. O próprio Hippolyte Léon Denis Rivail, francês, que botou o nome da doutrina aí, indicada pelos espíritos como Allan Kardec, que não foi ele Allan Kardec, mas ele foi Allan Kardec em outra vida, lá no passado, e ele, como Hippolyte Léon Denis Rivail, ele não acreditava, ele estudou, ele foi ver os fenômenos, e foram muitos. Tem reportagem, tem fotos, é só buscar. Não é? A própria natureza nossa, olhando, nós temos que analisar. A matéria nossa, ela vai envelhecendo. Quem chega à velhice, um dia vai ter que, para ele, vai ter que morrer. E para ele que estuda, para ele que analisa, ele começa a pensar: poxa, não faz sentido eu morrer. Não faz sentido uma série de coisas. Principalmente estarmos dentro desse planeta aqui, girando numa velocidade vertiginosa para nós, 1000 e não sei quantos quilômetros. É muita velocidade para nós, né? Que os melhores veículos aqui na Terra, né, os carros Fórmula 1 vão não chegar a 500 quilômetros, 400 quilômetros por hora. É uma velocidade muito grande que a Terra gira. Como ela é enorme, nós não sentimos. Se ela desse uma freada de imediato, a gente estava ferrado. Todo mundo aqui desencarnava rapidinho. Todo mundo. Ninguém ficava. Pois bem, os fenômenos continuaram acontecendo. Em 431, que nós já falamos, Maria de Nazaré teve no México, em Guadalupe. Maria de Nazaré, em 1917, esteve em Portugal, para 3 crianças. Em Lourdes, nós vamos encontrar muitos fenômenos.
Não só esse, como outros de criaturas dentro da igreja, porque Jesus coloca os cristãos para trabalhar em todas as religiões, todas, todas. Ele coloca cristãos. Preciso de você aqui, Teresa de Calcutá. Olha, eu preciso de você dentro daquela religião do protestante ali. Eu quero que você dê uma ajuda para avançá-los, tá? E assim ele vai fazendo. Porque o meu pai, madre, Teresa, lhe pediram isso. Se ela gosta de ser chamada de madre, é porque ela ainda guarda essas coisas do catolicismo. Pois bem, estudando, nós vamos encontrar muitos fatos de cura, Rita de Cássia, mas nós vamos encontrar um turbilhão de exemplos. Aí vem o que é principal, os espíritos que fizeram essa doutrina, porque a doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec. Ele se chamava, naquela época, Hippolyte Léon Denis Arrivail. Então, não era Allan Kardec, ok? E ele acreditou na doutrina dos espíritos. E o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Estudando os fenômenos que são bem lógicos da existência da nossa vida. Nós estamos aqui porque precisamos de evolução, certo? Todos nós. Nem mais nem menos. Todos nós precisamos de evolução. Um presidente não quer dizer que ele é mais evoluído do que eu. Ou ele é mais evoluído do que um faxineiro. Ou ele é mais evoluído do que aquela que está frentista lá no posto de gasolina, servindo gasolina aos carros, né? Controlando isso. Ou onde qualquer outra profissão. Ou até aquelas profissões que já foram abolidas. Não pense que o presidente, por isso, ele é diferente. Não. Porque um presidente ele pode causar falhas graves à população e tem um espírito ainda imperfeito. Pois bem, vamos entender essa doutrina, não é? Porque, por exemplo, de 10 pessoas, se fosse estudar a doutrina, né, fôssemos nós, né? Boa vontade, aí vamos ver os fenômenos, vamos ver os médios. Bora ver isso aí se funciona. Aí, de repente, nós vamos percebendo. Nós vamos vendo e nós vamos analisando. E o que é que vai acontecer? Nesses estudos, vocês vão ver, pode ver os médios incorporados, como o Divaldo de vez em quando faz isso, as reuniões deles, ele convida, e as pessoas vão lá estudar, vão verificar se acreditam ou não. Elas têm o direito de acreditar e de não acreditar. É simples. É estudar. Se elas não acreditarem, elas vão morrer. Entre aspas, né? Como elas não morrem, nós já entendemos que elas desencarnam. Se elas não acreditam nesses fenômenos, desencarnadas, elas vão continuar, sim. Mas chegará um tempo que a ficha vai cair e elas vão entender. Lamentarão não ter acreditado, ter entendido. E o que é que nós estamos buscando entendê-la? Das 10, pode só um acreditar na doutrina dos espíritos. Só uma. Então, só uma pode acreditar das 10. E se não acreditarem? As 9 não acreditam, mas uma acredita. Tudo bem. Se dessas 10 uma acredita, maravilha. Tá? Então, nós estamos entendendo que a doutrina dos espíritos, se um se salva, vamos dizer que se fosse de toda a população do planeta, nós somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, sem falar nos espíritos encarnados. Então, de 8 bilhões, imagina o quanto não seria de pessoas. A doutrina espírita tenderá sempre a crescer, a evoluir, muitos adeptos, por estudarem e raciocinarem. Em cima dos fatos, viu? Porque os fatos são importantes. Se os fatos não existissem, essa doutrina não existiria agora. E ela só existe porque todas as outras ciências já estão com base, abalizadas, com condições de maturidade, de avançarem juntas. E a doutrina veio por conta dessa razão. Enquanto nós não tínhamos condições científicas, de razão também, aí tivemos que esperar essas bases
na área da ciência, da matemática, da química, da biologia, etc. Ok? Então, nós vamos encontrar muito avanço. Dessas 10 pessoas, se tiver uma, as outras poderão até que tenha entrado acreditando na doutrina, pelos estudos, mas viu os fenômenos e saiu descrente. Elas não acreditam mais. Elas entraram com um pouquinho de crença e saíram sem acreditar, porque o espírito vem e incorpora em alguém. Como às vezes acontece comigo aqui, eu choro, eu não consigo controlar o choro, porque a emoção fluídica é tão grande, eu não sei explicar para vocês. É tão gostoso, é como as crianças que viram Maria. Para mim, elas viram Maria, né? E elas se sensibilizam numa altura que é fantástica. Elas são tocadas. E no meu caso, é a mediunidade. Os espíritos vêm me ajudar a esse trabalho aqui de esclarecimento. E aí é você que tem que refletir, que tem que analisar, tem que estudar. Você será que não tem esses fenômenos dentro da sua casa? Será que você não tem esses fenômenos com sua família? Provavelmente sim, né? Provavelmente. Fecha a porta aí, por favor. Nós estamos com os convidados aqui, pessoas que, inclusive, são leigas à religião, né? Cada um tem suas crenças, a gente tem que respeitar. Então, cada um no seu qual, né? O que a gente vai fazer? O problema é que quando essas pessoas desencarnarem, elas vão dar trabalho, elas vão querer entender a situação dela. E o que é que um bom cristão vai fazer? Abrir as portas para elas estudarem. E nós vamos ter que ajudá-las. Jesus faz isso com todos nós. Fez isso com todos nós. Tem muitos que estão indo pela dor. Mas é assim. O que vamos fazer para mudar isso? Aí nós vamos perceber que o indivíduo ele precisa acreditá-lo. Ele precisa de burilar-se, ele precisa de conhecimento, ele precisa de confrontar determinados pensamentos, determinados raciocínios, não é? Porque eu morro, porque eu estou vivo, o que faço eu aqui? Por que eu faço quando eu morrer? Vou fazer o que lá? Eu vou estar com vida, eu não vou estar morto. Eu não vou ser eliminado, e nem você, nem ninguém. Nós vamos continuar mais vivos do que nunca. Qual é o papel nosso? Paciência, fé em Deus e continuarmos nesse trabalho. Quando chega o câncer, aí, meu filho, aí pronto, aí você é quem vai pensar. E quando está ele se sentindo que vai, entre aspas, morrer? Não, aguenta, meu filho. Aguenta. Pelo menos para raciocinar. Está fazendo o que aqui? Então, no nosso trabalho, de nosso estudo aqui, essas verdades, o que é verdadeiro para mim, o que me convence no estudo, pode não ser para o outro. E isso tem que ser assim mesmo. É questão de maturidade, de querer estudar, ter vontade e de buscar vasculhar e sair catando as melhores informações para convencer-se. Mediunidade. Quem não tem mediunidade? Todo mundo tem mediunidade. Agora, como é que a mediunidade está atuando sobre fulano ou ciclano? Com ele está de um jeito que Deus está tomando conta dele. E de mim eu estou tomando conta. Eu tenho que me firmar dentro dessa doutrina espírita e andar. E seguir os meus passos. Porque se ele não quiser, o que eu vou fazer? Orar, pedir a Deus que ajude, que ele amadureça. Assim como os frutos de uma qualquer planta, todos não são iguais. Uns amadurecem mais rápido e outros não. Cada um tem o seu tempo, não é? Mas que nós possamos ajudá-los, sim, porque no Livro dos Médiuns, isso é um método, não é como ele diz aí, ó, tão verdadeiro é isto que em 10 pessoas completamente notáveis no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ou seja, como a Hipólito Leão assistiu, né? Reuniões mediúnicas no Centro Espírita, como às vezes Divaldo convida pessoas para participar da reunião. Ainda que das mais satisfatórias, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estarem convencidas.
e algumas mais incrédulas do que antes, como nós falamos, por não terem as experiências correspondidas ao que esperava. Quando eu estou com sede, eu bebo água. Você também, né? Tem gente que quando está com sede bebe um suco. Já tem açúcar. E ele talvez mate a sede dele, ou diminua. É nível, é evolução. E o que é que nós vamos fazer com isso? Pedir a Deus que continuemos ajudando, que não percamos as esperanças. Pelo contrário, Jesus não perdeu. Ele entrou aqui dentro e se ofereceu para com ele acreditarmos. Nós estamos aqui nessa razão. Jesus é o nosso modelo e Deus é o nosso Pai. A morte é nada demais, nada mais, melhor dizendo, do que a porta da gaiola aberta para o passarinho sair na hora que ele quiser. E é a hora que você quiser. Eu já quero. Estou estudando. Então vamos matutar. Os fatos são importantes? São. Senão a doutrina não existia. Agora, ó, temos que raciocinar. Tá? Ok? Esse é o nosso estudo. Agora vamos partir para a nossa terceira e última parte de hoje, né? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui nessa parte na questão 355. Nós vamos estudar, se possível, hoje 355, 356, e tem a 356A, 356B, é por aí. Eu botei 357, mas não vai dar para estudar, provavelmente, a 357. Mas vamos para 355, que é assim que nós vamos. Nós não comemos tudo de uma vez só, nós comemos de pouquinho, né? Então é assim mesmo. Alguém quer ler? Eu posso ler. 355. Obrigado, Armindo. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim ocorre isso? Frequentemente, isso se dá e Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Olha, há de fato como indica a ciência, porque a ciência nossa já diz, né? Olha, esse espírito aí, o cara tá vindo aleijado. Vocês já ouviram falar nisso? Essa criança que está dentro do ventre, ela pode vir cega. Ele já tem câncer. Ui! Caraca! Ele já está vindo com defeito. A ciência pode. E tem países que levam isso muito em conta. Por exemplo, na China, do sexo feminino, né, eles dão um jeitinho, se for por caso, se for feminino, que não está com problema, é feminino, é o suficiente a razão dele para ele provocar o aborto, matar essa criança, porque a população é muito grande lá. Feminino. Se for homem, deixa vir. Imagine se for troncho. Se for troncho, vamos acabar. Olha, não vai prestar, não. É melhor matar. Imagine. Vendo isso no ventre, porque a ciência é capaz de ver isso. Nós já sabemos que sim. Tem cirurgias que é feito dentro do ventre da própria mãe. Agora, para que isso? Por que já vem com esse problema? Bom, é prova para a criança, para o espírito que vai precisar da reencarnação, e é prova para os pais. É mole? Ele diz assim: com que fim isso acontece? Né? Allan Kardec, Hipólito Leão Denis perguntou a eles: com que fim isso acontece? Qual é a finalidade disso? O espírito responde: frequentemente isso se dá e Deus o permite. Você está para perceber? Deus o permite. Porque nada é sem a permissão de Deus. É interessante, todas as lições que nós estudamos aqui, no dia a dia. Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Porque o espírito tem que aprender.
E provavelmente, se formos verificar do passado, vamos encontrar a razão porque ele está tendo. Mas a ciência não sabe disso. O Espiritismo explica. Se for feita uma regressão mesmo, e ir lá longe, pode encontrar, como tem casos que se encontra. Fez um grande mal e a punição que ele escolheu foi essa. Aí está dentro do ventre da mãe com problema. A ciência vai lá e vê. E os pais? Como é que ficam os pais? Aturdidos, né? Poxa, mas vai vir com problema, meu Deus do céu. A gente já está aqui vivendo uma vida difícil. E se for daqueles pais que gostam de viajar, que gostam de curtir, aí tu vai carregar um aleijadinho. Já imaginou, gente? A ciência verifica. Para que isso? É uma prova para os pais. E aí, o pai, o que vocês vão fazer? Aceita-os. Aconselhamos que aceite-os. Porque estão vinculados com os pais. E os pais com eles. Pode não ser os pais a causa disso. Foi ele que fez isso, mas os pais merecem passar por esse momento de prova. E é importante para os pais. Tá? Eu conheço um caso mesmo, aqui comigo. Toda semana eu visito essa família. O menino, se você já tá grandinho, ele tá com o quê? 7 anos, se eu não me engano. Meu Deus do céu, eu esqueci quantos anos. Ele já tá grandãozinho, sabe? Se você botar ele aqui em pé e soltar, ele cai. Feito um espano aqui, ó. Se eu botar ele aqui e soltar essa criança assim em pé, ela cai no chão. Simplesmente ela cai. E fica ali no chão. Se você deixar, ela vai se acabar ali mesmo. Não consegue beber água sozinho. Se a ciência tivesse ido no ventre dela, teria descoberto, provavelmente. Mas o problema dela está lá dentro, tá lá dentro na engrenagem. Já descobriram, mas não tem cura. E ela deseja cura. Já investiu muito dinheiro e a ciência não conseguiu nada ainda. Vamos para a questão 256. E tem uma prova para os pais e para o feto, né? Para essa criança. Vamos para o 256. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né? Vamos conversar. Posso avançar, Zeus? 356? 256, né? 356, né? 356. 356. Desculpe, obrigado. Isso, ok. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes não, mas não vive. B. Sim, ok, podemos depois ler a B. Ok, tá bom, entendi. Pronto, porque vamos aqui, né? Pronto, o Armindo leu essa questão aí. Vocês desculpa aqui que eu terminei esquecendo de tirar do ar aqui para aparecer para vocês. Né? É bom a gente olhar olho no olho, né? Isso é bom, é importante. Porque nessa 356, entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos no corpo dessa criança. Desse corpinho que está sendo formado lá no ventre da mulher. Alguns há, a resposta, alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Eu tenho um exemplo como isso aí, viu? Comigo mesmo. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vivem em função de seus pais. Por exemplo, nós temos lá no ventre já criaturas que simplesmente elas estão desenvolvendo dentro do ventre da mãe, mas sem vida. Espiritual. Um espírito programado para ele reencarnar. Porque esse espírito ele tem uma conexão, mas ele só vai vingar depois que o espírito, que esse bebê, esse feto, esteja preparado e a matéria lance ele para fora do ventre da mãe. E ele, se continuar vivinho, olhos batendo, tudo, coração, tem alma. Tem um espírito conectado. O espírito está ali, presente.
Mas se ele já nasceu morto, é porque o espírito não está ali presente. Estava no ventre se desenvolvendo, mas não é regra geral, como ele diz aqui. Frequentemente isso se dá, ou melhor, alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Ora, isso é Deus, né? Como isso tudo é dirigido por Deus, tudo é o que Deus permite, minha gente. Por exemplo, eu nunca na minha vida quis me casar com 30 e poucos anos, 33, 35, quase 37. Eu nunca quis me casar. Eu não sabia por quê, mas eu tinha nada vontade de casamento. E que seja na igreja, que seja no civil, naquela época eu não era católico, eu não tinha vontade. E muito menos ter filho. Eu sabia comigo uma coisa na minha cabeça, que se eu tivesse um filho com uma dessas mulheres da prostituição, e escolher assim dessa forma, eu diria a ela, eu seria capaz de dizer para ela, olha, eu vou assumir o filho, mas não vou assumir você. Eu fico com o filho, se você quiser, porque ela escolheu ser dessa área aí. Na época eu não era espírita, viu? Então ainda aí, né? Hoje é bem diferente. Então eu entendia que eu dizia assim, se eu tiver o filho com ela, então eu aceitaria o filho, mas não ficaria com ela. Que não daria para acreditar. Na minha época, tá? O que acontece? Um dia eu resolvi conversar com Deus e pedir ajuda dele. Deus, eu já estou com quase 37 anos, mentalmente. Eu acho que já aproveitei bastante. Eu acho que já estou na hora de assumir um compromisso, né? Aí apareceu uma pessoa, logo o tempo que eu pedi. Mas não queria ser pai. Aí onde está o assunto? Essa pessoa teve uma gravidez sem programação, né? Como muitas pessoas acontecem. E aí o bebê estava com 3 meses. E quando eu fui lá para fazer o exame, porque ela não passou bem, e ele me pediu a presença, que eu fui lá, e eu vi quando ele passou lá eh, como é que chama? A ultrassom, né? Ele mostrou: "Aqui tem um bebê, ó, tá vendo aqui ele?" Aí fiquei olhando e vi tudinho, dentro do ventre dela. Ele disse: "Mas tá morto. É um natimorto, já vem morto. E agora?" Olha, me deu uma coisa dentro de mim assim, sabe, eu fiquei com sentimentos. Eu não era espírita, viu, gente. Eu fiquei com muita, olhe, fiquei brabo, doidinho para encontrar um cabo que me dissesse pelo menos uma coisinha pra gente entrar na porrada. E eu ia para muito longe se ele quisesse. Aí eu entrei num carro, aí uma voz chegou no meu ouvido assim e disse: "Foi só para você sentir o gostinho, do jeito que eu estou falando aqui". Eu escutei no meu ouvido. "Foi só para você sentir o gostinho, porque eu já estava querendo ser pai". Criatura, aquilo lavou a mim, sabe. Eu entrei no estado de, eu mudei as vibrações. Meu Deus do céu, o errado sou eu mesmo. Os espíritos, eu já percebi que o meu anjo, eu acreditava no anjo de guarda, meu anjo de guarda está me avisando algo nesse sentido, porque eu escutei a voz claramente. Foi só para você sentir o gostinho. Ou seja, me deram justamente um que não vingaria mesmo. Aquilo me chamou a atenção e eu fiquei atento, até que 2008, nem imaginava vir para a Suíça, que eu não sabia nem onde era a Europa, vixe Maria, acabei ignorando, viu? E eu vim bater aqui e com 2008, eu conversando com Deus pedi: "Olha, eu já estou aqui fora da terra ou fora do meu país, fora da doutrina de espírito, já era espírito", e eu pedi a Deus em oração, conversando com ele assim, eu converso com Deus como eu converso com vocês aqui, na mente. Ninguém escuta não, porque só escuta os espíritos. Aí eu disse: "Ó, Deus, é o seguinte, eu acho que eu estou, não sei por que, mas acho que eu estou com vontade de ser pai. O senhor acha que eu sou capaz de ser pai? Se o senhor quiser, conta comigo". No dia que a gente estava naquela coisinha lá, né, que a gente no sexo, eu senti que ali foi um dia especial, um momento especial. Não marquei a data, eu tenho esse erro,
E a Patrícia ficou sentindo uns fenômenos depois de alguns meses e foi fazer um exame e constatou que estava grávida. Eu não sabia, ela dizendo que estava com dor, a gente fazia um trabalho e ela dizendo que estava com dor. Quando ela me disse, eu estou grávida, eu digo, epa! E digo, meu Deus do céu, não pode acontecer a segunda vez. Agora é diferente, eu pedi na oração, agora eu vou assumir. Aí ele vingou, o espírito veio. Hoje é o meu filho Henri, que foi o meu avô nessa encarnação, pai do meu pai. Me mostrando depois. Tem tanta história aí, minha gente, tanta história. Então, os fenômenos vêm com você, às vezes com alguém da família. Dá para estudar a doutrina espírita e você se convencer que a vida continua. Aí tem esses natimortos, que vêm já. Não é como tem aquelas gravidez que a pessoa fica tão preocupada que incha o ventre, que não tem nada a ver isso aí, o assunto. Mas a mente provoca isso. Mas isso é outro assunto. Mas nesse caso aí, natimortos tem, existe. Ok? Só que não tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. Olha, isso é um chamamento forte, assim, só para os pais. Para mim foi. Para mim foi. Dou graças a Deus. Eu não tinha vontade de ser pai. Hoje eu agradeço de todo o coração por ser. E eu digo a ele, eu não sou seu pai é Deus. Agora, organicamente, eu sou. Você foi uma semente que nós doamos, que Deus me permitiu fazer. Doar essa semente, não é? Ele sabe tudinho, detalhadamente. E, organicamente, você vem sendo alimentado. Então, eu sou aqui na Terra. Mas você, espírito, foi criado por Deus. Pode perguntar ao Henrique, é assim. Assim são os nossos filhos, devem ser orientados. Ok? Temos tempo. Ih, Maria, meu Deus do céu. Armindo ainda leu que foi, pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Ele disse, pode, como eu falei para vocês, mas não vinga, não vinga. Ele vem no vento, vem. A matéria está preparando ele, minha gente. Aí eles não vai para lugar nenhum, porque a matéria não tem vida. Depois, fora do corpo, ela sozinha não toma conta dela. Dentro do vento, sim, mas fora do corpo. Aí aquilo ali não tem alma, é um feto, e morre. E vai vir outro. Ok? Aqui tem assim, né? O Armininha lendo aqui, ó. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então, toda criança que vinga, ou seja, a matéria preparou, está preparada a matéria, o espírito está conectado só, mas ele está mais no mundo espiritual do que realmente assumindo a matéria. Mas no momento que a matéria expulsa aquele feto, está pronto agora, né? Então, ó, a mãe vai dar à luz. E aí sim, ele passa a ter a alma, esse corpo. O corpo, estamos falando do corpo. Aí o espírito vai assumir a função dele. Vai dirigir do feto, como bebê, né? A criança, e aí vai, como nós fizemos até hoje, onde nós estamos. Então, nós vingamos. Nós fazemos parte da Terra aqui, encarnado. Então, esses bebês que não fazem, esses fetos aí, ok? Então, para ser realmente uma criança nascida, contada entre nós, ela tem que dar sinal de vida aqui na Terra. Se ela não der sinal de vida, a matéria está morta, não tem espírito nenhum, não tem ligação nenhuma, não tem alma nenhuma, é só prova para os pais. E olha, fica tranquilo, o problema é os pais, vão sofrer. Estuda a doutrina que não sofre. Mas o bebê, que continua vivinho ali, vai crescendo, coração batendo, se alimentando, mamando, etc e tal, vida. É vida que segue. Está encarnado. E seja bem-vindo aqui à Terra. Ok? Essa questão nossa aí. Não deu para 357, fica para a semana próxima. Tá? Porque o assunto aqui, o nosso capítulo é aborto. Acontece muito.
Meu Deus. Para os pais que querem um filho, né? Se estudar isso aqui, vai ficar bom para eles. Eles vão pensar bem diferente. Ok, gente. Vamos à oração. Vamos agradecer a Deus. Ok, então vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te damos graças por mais esse trabalho que estamos fazendo, realizando, estudo,